A patroa gostava de comer o primeiro pão da padaria. Então a Conceição Santos Nascimento, empregada doméstica, levantava todos os dias às 5h30. O trabalho começava às 6 da manhã. E aí não tinha hora exata para terminar. Podia ser 8 da noite, 8h30. Eram jornadas de mais de 12 horas de trabalho todos os dias. E depois de tudo isso, a Conceição não tinha direito nem ao menos uma diversão básica, como uma televisão. E ela fechava a porta que dava acesso à área de serviço e eu ficava para fora nesse quartinho. Durante muitas horas por dia, a Conceição ficava confinada, sem acesso à casa dos patrões. Nas outras horas, não dá para dizer que ela estivesse livre. Nessa casa eu fiquei uns 6 meses, porque eu chorava muito. Histórias como a dela são comuns, o que não quer dizer que sejam normais. Para esse episódio, a gente queria entender as relações que existem entre alimentação, poder e arquitetura. A gente podia olhar para a arquitetura dos restaurantes, dos supermercados, ou então para a maneira como as nossas cidades foram organizadas. No final, a gente decidiu olhar para dentro da casa brasileira, especialmente para um cômodo lá, que é a cozinha. A gente foi entender como a arquitetura acompanhou a transformação da sociedade brasileira ao longo dos últimos 2 séculos. Ou melhor, como a casa brasileira se transformou para manter um traço vergonhoso da nossa sociedade. Eu ia sair, para dar um rolezinho na rua. E aí eu peguei o elevador social e a síndica me tirou do elevador social. Porque eu estava no elevador social, eu era empregada, eu não poderia e estava sem um avental. E deu uma maior confusão isso, a minha patroa foi advertida por conta disso. Esse serviço não pode ser hereditário para a mulher preta. Esse é um trecho de uma conferência da Preta Rara. A minha avó foi doméstica. Ela é escritora, rapper. A minha mãe foi doméstica. Historiadora e arte-educadora. E eu também fui doméstica. Quando eu cheguei para falar para minha mãe que eu seria doméstica, ela começou a chorar. Eu fiquei sem entender. Mas ela já sabia que tudo que ela passou enquanto trabalhando nas casas de família aqui no Brasil, eu também passaria. Você já parou para pensar no jeito como a sua casa foi desenhada? A sala e a cozinha estão separadas. Tem uma sala de estar e uma de jantar. Quais são os cômodos que não têm janelas? E no seu prédio, tem elevador social e elevador de serviço? A senzala moderna é o quartinho da empregada. Você está ouvindo o Prato Cheio, podcast de alimentação do Joio Trigo. E eu sou Amanda Flora. Eu sou o Guilherme Zóquio. E a arquitetura é como todo o resto. Reflete relações de poder. Ao longo desse episódio, nós vamos olhar especialmente para as casas de classe média e classe alta, porque é onde isso aparece de maneira mais clara. A gente também vai conhecer as histórias de 3 mulheres negras que trabalharam como empregadas domésticas. A Conceição, a Riva e a Cirlete. Elas vão aparecendo ao longo do episódio. Mas antes, vamos dar um passinho para trás. Para começar a entender essa história, a gente conversou com o Nabil Bonduki. Ele é professor titular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Ela divide, os setores da casa, ela está expressando o poder dos patrões em relação aos empregados. Ela também expressa o poder de gênero dentro da família. Existe uma frase um pouco conhecida que diz que a necessidade é o motor da história. No Brasil, durante 4 séculos, a mão de obra era gratuita para as elites por causa da escravidão. Eu digo isso para constatar uma coisa. Se não havia necessidade de trabalho para as elites, também não havia o motor necessário para as mudanças. Um arquiteto famoso, o Lúcio Costa, que foi um dos responsáveis pela construção de Brasília, escreveu um texto que interpreta com perfeição esse traço do nosso país. Se os casarões remanescentes do tempo antigo parecem inabitáveis devido ao desconforto, é porque o negro está ausente. Era ele que fazia a casa funcionar. Havia negro para tudo, desde negrinhos sempre à mão para recados, até a negra velha, babá. O negro era esgoto, era água corrente no quarto, quente e fria. Era interruptor de luz e botão de campainha. O negro tapava a goteira e subia vidraça pesada.
Era lavador automático, abanava que nem ventilador. No momento, as casas do pobre, da classe média, do rico, se diferenciavam pelo tamanho. Afinal, não existia televisão de última geração, luzes especiais, qualidade do sofá, eletrodomésticos da cozinha, o tamanho da geladeira, a mesa de jantar. Alguém com quem a gente conversou é a Riva Feitosa, que foi empregada doméstica em Aracaju. Ela contou pra gente uma história que mostra bem como a arquitetura, mesmo que de maneira simbólica, diferencia pobres e ricos. Minha primeira paixão de construção foi um banheiro que eu vi pela primeira vez, um banheiro bem ambientado, bem revestido, bem com aquele vaso sanitário que qualquer pessoa sonha. Isso foi na casa de uma dentista onde a Riva trabalhava. Então, assim, quando eu entrava na casa dela, que eu entrava no banheiro, eu demorava achando aquilo ali a coisa mais linda do mundo, né? E eu não tinha nem dignidade de sentar num vaso daquele. Esse era o meu pensamento. Mas a gente vai voltar na história da Riva ao longo desse episódio. Segura um pouquinho. Nas fazendas de cana ou de café, lá atrás, nos tempos de Brasil, pós-colônia, a casa grande tinha uma cozinha clara e uma cozinha escura. Esse nome, cozinha escura, remete à fuligem do fogão a lenha. Lá era onde os escravos preparavam a comida do dia a dia e os doces de tacho. Na tal da cozinha clara, a sinhá dava o ponto nos doces finos, porque se entendia que aquele trabalho mais delicado e que demandava um conhecimento específico era digno de uma integrante da elite. A gente fala mais sobre isso no episódio que abre essa temporada, a respeito da Nestlé. Se você ainda não escutou, dá uma olhada lá depois. Em outro episódio dessa temporada, sobre a cultura caipira, a gente falou de outro tipo de casa, a dos sitiantes. Nela, a cozinha e o quintal era uma coisa só. Um lugar para preparar comida, mas também para outras tarefas domésticas, como lavar roupas, costurar e limpar ferramentas. Essa cena é bem conhecida dos brasileiros. Pensa num quintal de terra onde estão as galinhas, os cachorros e os porcos, algumas árvores frutíferas, uma pequena horta, onde é ralada mandioca, moído milho, torrado café. A novela Assim a Moça, que foi ao ar na Rede Globo em 2006, retrata o momento em que a abolição está prestes a acontecer, às vésperas do século XX. Naquele momento, tem uma clara tensão no ar, um sentimento de ameaça por parte dos ricos diante dessa mudança iminente. Mesmo os brancos favoráveis à abolição, eles não eram lá tão favoráveis assim quando tinham que pensar nas tarefas que iam assumir ou então que iam ter que pagar pelo trabalho. Uma linda princesinha que há de crescer e virar rainha. O primeiro capítulo da novela mostra que, assim, a moça era muito amiga do Rafael, um garoto branco e filho de uma escrava. Em uma cena, a Bá, uma escrava que trabalhava dentro da casa, é questionada pela Sinhá. Quem é o pai do Rafael? Não pode ser nenhum negro lá da senzala, porque ele é branco como eu. Não deve de ser nenhum negro da senzala, porque senão ele nascia pretinho que nem os outros moleques, não é mesmo? Bem, para uma surpresa de um total de 0 pessoas, o Rafael é filho do coronel. Isso quer dizer, ele é irmão da Sinhá Moça. Assim como o quartinho de empregada, a história do Rafael é comum no Brasil. O que, claro, né, de novo, não significa que seja normal. Existe até uma frase horrorosa que define essas relações. Ter um pé na cozinha. Inclusive, uma pequena curiosidade aqui pra vocês. Lembram do FHC? Como esquecer, né? Ninguém deixa a gente esquecer dele. Mas então, lá em 94, ele usou essa frase na sua campanha eleitoral, numa tentativa de simular uma origem mais popular. Bom, eu fico imaginando que se tivesse Twitter naquela época, ia chover meme dele em seu apartamento em Paris. Agora a gente vai para um pequeno intervalo e na volta a gente conversa um pouco mais sobre essa relação entre o isolamento arquitetônico e assédio. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Marina Emaoka, produtora do Prato Cheio. Tô passando para lembrar que o Prato Cheio é apoiado pela PRX e pelo Google Podcast Creator Program. E essa temporada também tem o apoio da ACT Promoção da Saúde, do Instituto Ibirapitanga e da Fundação Heinrich Böll.
organizações que atuam em prol da alimentação adequada e saudável. E o Prato Cheio pode ficar ainda melhor com seu apoio. Visite o joiotrigo.com.br/contribua e saiba como você pode ajudar. Um bom episódio para vocês e até já! A Cirleite Alves Rocha Costa mudou da Bahia para São Paulo com 14 anos. Ela começou trabalhando como camareira num motel. Muitas vezes eu via aqueles preservativos no chão, mas eu pegava com a mão, sem luva, mas eu não imaginava nem o que era. Não imaginava mesmo. A gente vai te pedir só um pouquinho de paciência com a qualidade do áudio da entrevista da Cirleite. Por conta da pandemia, tudo segue sendo gravado à distância. No caso dela, nós gravamos 2 vezes a entrevista para tentar melhorar a qualidade. Mas em alguns momentos não ficou tão bom. Mas, voltando à história, São Paulo era um sonho para ela. Uma promessa de um futuro feliz. Mas eu não tinha maldade nenhuma. Agora eu tenho bastante maldade agora. Mas antigamente eu não tinha. Eu não tinha maldade nenhuma. Eu subia nos quartos, muitas vezes aqueles coroa, sabe, descia, quando eu subia a escada, eles desciam, eles passavam a mão nas minhas pernas, apertavam meu braço. Toda essa conversa com a Cirleite nos fez pensar em um trecho do livro Entre Nós Mulheres, que a gente não pode deixar de citar. A organização do espaço doméstico e a movimentação da empregada nele procuram negar esta visibilidade da empregada no cotidiano familiar. É como se, ao afirmar sua presença na casa, se colocasse imediatamente a necessidade da negação da sua presença na família. Em outras palavras, o fato de o quarto da empregada ficar o mais longe possível das vistas tem uma dupla função: negar a visibilidade da empregada e negar a visibilidade do assédio. Essa falta de visibilidade vai tão longe que chega ao ponto de permitir uma escravidão no sentido pleno da palavra. Talvez vocês tenham visto. No final de 2020, foi revelado o caso de uma mulher que vivia 38 anos como escrava em uma casa na cidade de Patos de Minas, em Minas Gerais. Esse caso chegou até a virar notícia. Ele foi contado numa reportagem do Fantástico da Rede Globo. Era um quarto bem pequeno, ele não deve ter 3 metros de comprimento por 2 de largura. Não havia janela, não havia nenhuma ventilação, era um quartinho bem abafado. O filme Que Horas Ela Volta, de 2015, abriu uma enorme discussão sobre a herança escravista do Brasil. A produção, dirigida pela Ana Muylaer, retrata a história da Val, uma personagem que é interpretada pela atriz Regina Casé. A Val deixou o Pernambuco rumo a São Paulo, e aí entregou a filha Jéssica aos cuidados da família. A Val, no trabalho dela, cuidava do filho da patroa, o Fabinho. E enquanto isso, a filha dela, a Jéssica, alimentava uma mágoa enorme por não poder conviver com a própria mãe. A janela vai ficar o mesmo calor, só vai fazer entrar mosquito. Sinceramente, Val, não sei como é que tu aguenta. Bem, quando a Jéssica fica adulta, ela vai morar com a mãe porque quer fazer vestibular para entrar na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Como é que eu aguento o quê? Ser tratada desse jeito, que nem uma cidadã de 2ª classe. Essa chegada de um elemento novo, da Jéssica, provoca um baita desequilíbrio dentro da casa onde a Val trabalhava. Não pode isso, não pode aquilo. Tava escrito em livro, como é que é? Quem te ensinou? Isso aí ninguém precisa explicar, não. A pessoa já nasce sabendo o que pode e o que não pode. A patroa, ela se incomoda muito. Sua mãe disse que você veio fazer vestibular, é isso? É. E o filho dela, que também vai prestar vestibular, começa a se sentir pressionado. Arquitetura. Arquitetura? Na FAO? É, na FAO. Que é, dona Bárbara? Qual o problema? Não, é que a FAO é uma das faculdades mais difíceis de entrar. É difícil, dona Bárbara? Presta só atenção nesse momento quando a Jéssica começa a olhar a planta arquitetônica da casa luxuosa em que a mãe trabalha. Corredor, tem a sala de jantar, a sala maior, tá vendo? A área onde fica o quarto da Val é todo o contraste com o restante da casa. Aí lá pra cá, no inferior, tem o teu quarto. A pintura está descascada, o quarto da empregada é quente e pequeno. Nada parece confortável. Bem, no andar de cima, enquanto isso, tem ar-condicionado. E no andar de baixo, um ventilador barulhento. Que horas ela volta, o único que não está nem um pouco incomodado é o patrão, que, cumprindo o lugar comum, se apaixona pela Jéssica. Casa comigo. Eu te levo onde você quiser. Constrangedor, né?
Bem, mas se é para levar onde a gente quiser, vamos voltar para o final do século XIX. Você já parou para pensar no gás que chega na sua cozinha? Seja de botijão, seja encanado, existe uma engrenagem complexa para fazer isso acontecer. Industrializar a produção de gás marca um antes e depois na história da humanidade. O livro Cozinha Modelo, de João Luiz Máximo da Silva, reconta esse momento de transformação. O gás, ele marcou o primeiro momento em que uma empresa entrou na casa dos brasileiros. Foi uma concessionária estrangeira que começou a explorar o serviço no centro de São Paulo. E é claro, que havia uma estranheza das pessoas, naquele momento, com o fato de uma empresa determinar como e quando elas poderiam dispor do gás. São Paulo era uma cidade que vinha crescendo de maneira assustadora, de 30 mil pessoas em 1870 para 240 mil pessoas em 1900. Mas as casas até então reproduziam a lógica daquelas casas da roça, que a gente falou no bloco anterior. Essa cozinha, que por vezes era também banheiro, lavanderia, paiol, curral, havia se transformado num problema sanitário. Naquela época, no Brasil, e particularmente em São Paulo, a arquitetura começa a se transformar, mas não pela mão dos arquitetos, e sim pela mão dos médicos. E aí que tem outra inovação, que é o poder público determinando o padrão e as plantas das moradias. O Nabil Bonduki, professor da USP, observa como essa transformação reflete um código moral. Então essa divisão, área de serviço, área social, área íntima, ela de alguma maneira vai permanecer na casa burguesa, na casa da classe média, até tempos muito recentes. Os cortiços foram proibidos, pelo menos no papel, E as vilas operárias acabaram apresentadas como uma solução. Uma solução entendida como moderna e barata. Ao mesmo tempo, esses lugares passaram a ser uma forma de controle da vida dos trabalhadores. E a casa salubre, a casa higiênica, ela vai ser entendida também aquela casa que separa os corpos. Então, separa, por exemplo, os pais dos filhos e o ideal, inclusive, separando os filhos de sexo masculino dos filhos de sexo feminino em quartos separados. Em São Paulo, sucessivas leis vão definindo o que pode e o que não pode estar na cozinha. O tanque e o vaso sanitário precisam sair. Deve haver uma pia, as paredes devem ter azulejo até pelo menos 1,5 metro de altura. A cozinha não deve ter qualquer comunicação direta com os quartos. E eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas o corredor poderia ser um instrumento de segregação. E em 1918, o fogão passa a ser obrigatório. Uma parte daquele processo que era feito no quintal passa a ser produzido por pequenas indústrias. Na maioria das vezes, no processo ainda bem artesanal, de baixa escala. O arroz, o café, o milho, a mandioca e o açúcar passam a depender mais e mais desse mundo externo, especialmente no caso das famílias de classe alta. Pelo menos em São Paulo, essas famílias da elite moravam nos palacetes, que basicamente tentavam ser uma réplica reduzida, ligeiramente mais moderna da Casa Grande. E aí é que surgem uma entrada social e uma entrada de serviço. Essa entrada de serviço dava num corredor, que por sua vez levava ao famoso puxadinho. O livro Cozinha Modelo fala em 10% da população paulistana ocupada em serviços domésticos na virada do século. Não precisava ser rico para contar com pelo menos uma empregada. Então, de novo, a falta de necessidade é que fundiu o motor da história. As mulheres negras faziam trabalho doméstico, as mulheres brancas gerenciavam, no geral ficando fora da cozinha, nas salas de visita e de jantar, e os homens estavam fora de casa. Tem uma publicidade de 1913, feita pela concessionária de serviços de gás no Rio de Janeiro, explicando qual era a missão de uma dona de casa. Preparar, cozinhar e servir alimentos nutritivos. Cozinhar em condições higiênicas. Conservar a cozinha perfeitamente limpa. Assegurar o conforto do lar. Minorar as suas atribuições e aborrecimentos. Poupar a bolsa da família.
tornar felizes marido e filhos, manter o bom humor dos criados. A cozinha foi o espaço da casa que mais incorporou a lógica industrial. A partir de agora, a casa era uma máquina de morar, e a cozinha era a área central da mecanização. Os conhecimentos tradicionais mantidos pelas mulheres negras passaram a ser desvalorizados, tidos como desnecessários. Então cabia à mulher branca a aprender as inovações e repassá-las às serviçais. Mas, como é o homem branco quem tem a carteira com o dinheiro, muitas publicidades dessa época sobre gás e fogão são direcionadas a ele, o chefe da casa. É como a gente pode ver nesse caso de 1931, da revista Light, a companhia de eletricidade que tinha concessão em São Paulo. Nela aparecem fotos de uma mulher branca cumprindo funções leves, enquanto uma mulher negra executa funções pesadas. Contraste chocante. De um lado, o atraso, o esforço penoso, a falta de limpeza e de conforto. De outro, o progresso na sua manifestação mais perfeita, que é a de suavizar nossos trabalhos. Hoje, com o gás, o trabalho doméstico é fácil e pode ser feito até em toalete de baile. Nenhum homem de consciência, numa cidade civilizada, permite mais que sua esposa trabalhe como as antigas escravas. O gás está aí para servi-la. Nos anos 1940, a urbanização do Brasil estava acelerando, e o governo do então presidente Getúlio Vargas cria a Consolidação das Leis do Trabalho, que normatiza as condições de uma série de profissões que vinham surgindo. Que o meu governo possa indicar uma nova era de verdadeira democracia social e econômica. E adivinha quem ficou fora da CLT? Como sempre, a ideia de que o trabalho doméstico não produz um valor econômico foi argumento para que as empregadas fossem excluídas das novas leis. Até houve um decreto, mas nunca foi regulamentado. Nesse momento, a região central de São Paulo e a zona sul do Rio de Janeiro passaram a se verticalizar rapidamente. Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. A gente percebe, por exemplo, que até mesmo apartamentos relativamente pequenos de classe média vão conservar, ao longo do século XX, o quarto da empregada, vai conservar uma lavanderia e uma copa e uma cozinha separada da sala, totalmente separada, e entradas separadas também, a entrada social e a entrada de serviço. E para aumentar o meu tédio, eu nem posso olhar pro prédio que eu ajudei a fazer. Um dos símbolos dessa época é o edifício Copan, no centro de São Paulo. Se você não conhece, bem, como não dá para visitar, vale dar uma busca na internet. O Copan foi projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer em 1951. As obras começaram em 1957 e foram terminar em 1966. Uma das inovações do projeto do Copan é ter vários blocos, com apartamentos com plantas diferentes para dar conta das diferentes configurações familiares. A família padrão, com mãe, pai e filhos, lentamente deixava de ser a única, e crescia também a ideia de que alguns serviços domésticos deveriam passar a ser realizados na rua, como a lavagem de roupas. Então, Gui, eu morei no Copan, a maior parte dos blocos tem essa entrada social separada de serviço. A área de serviço fica escondida, numa portinha de madeira que passa despercebida pelas paredes. O apartamento que eu morava era o clássico mesmo, 3 quartos, uma suíte, o quartinho dos fundos, que contava também com o banheiro dos fundos. Realmente parecia outro pedaço da casa que não se conectava com nada, sabe? No começo, naquela época do Copan, havia uma resistência à ideia de viver em edifícios, porque com aquele monte de gente, tudo aquilo lembrava os cortiços. Então a separação de entrada social e entrada de serviço era vista naquele momento como uma estratégia de venda para dizer, olha, vem tranquilo que existe uma segregação clara entre as pessoas consideradas de bem e as demais. O homem criou asa, e na maioria das casas eu também não posso entrar. Nas décadas de 1970 e 80, o trabalho doméstico era a principal ocupação das mulheres brasileiras. Em 85, representava 1 em cada 5 vagas de trabalho na região metropolitana de São Paulo.
Mas segura um pouco aí, que a gente retoma essa conversa depois do intervalo. Oi pessoal, tudo bem? Vocês estão gostando do episódio? Aqui é o João Pérez. Bom, eu passei hoje para falar que o Joio não é só um podcast bonito, nem uma página bacana. Nós publicamos livros que problematizam alguns aspectos centrais da alimentação contemporânea. Tem Uma Verdade Indigesta, da Marion Nestle, que analisa a distorção da ciência da nutrição por empresas. Tem Donos do Mercado, que é uma investigação aprofundada que eu e Vitor Mattioli fizemos sobre o Carrefour e o Pão de Açúcar. Formação Política do Agronegócio, que passa a limpo a história da bancada ruralista, e Nutricionismo, que critica o olhar reducionista em torno da alimentação. É só entrar na página da Editora Elefante. Lá você vai encontrar dezenas de títulos maravilhosos para repensar o Brasil e o mundo do século XXI. Falava que eu tinha que levar marmita, porque ela não gostava que funcionário comesse a mesma comida que ela. Lembra da Sirleite, que apareceu lá no começo do episódio e que trabalhava num motel quando se mudou para São Paulo? Bom, depois de um tempo, ela foi trabalhar em casa de família. Aí eu fazia aquela comida. Quando eu começava a fazer, ela sentava na escada, né? Começava a ler os livros dela e ficava olhando para mim. E eu imaginava, caramba, não dá nem para beliscar, né? A gente começou esse episódio falando sobre o isolamento da área de serviço. Depois falou sobre como esse isolamento é fundamental para a invisibilidade social e o assédio. A gente não poderia deixar de falar sobre o terceiro elemento importante dessa herança escravista, a fome. Tomara que ela ou ele não queira, né? Ou então deixa um pouquinho, né? Já imaginou passar o dia todo tão perto, mas tão longe da comida? Aí depois da tarde ela pedia para mim fazer a comida das cachorrinhas. Um dia era carne moída, outro dia era filé de frango, outro dia era... A Sirleite estava construindo a casa dela. Ia e voltava do trabalho todos os dias e andava realmente muito cansada por ter de cuidar da obra. Chegou lá no lixo, tinha uma pizza fechada, ela descarola até. Ela deve nem comer, isso que pediu errado, eu acho. Estava até com lacre. Ela levou a pizza pro quartinho e esperou a hora do almoço. Lá, ela foi bem veterada com as minhas lágrimas. Eu comia ela e eu chorava. Porque ela estava lá dentro, fechadinha, mas ela estava... Era do lixo, né? Talvez você já tenha ouvido isso, né? Pizza, frutas secas, castanhas, sobremesas. Tem todo um conjunto de alimentos que são considerados bons demais ou caros demais para que eles sejam comidos pelas empregadas, né? É triste, mas é uma coisa que as pessoas dizem. Lembra da Conceição, com quem a gente conversou lá no começo? Uma das casas que eu trabalhei, a mulher me humilhou bastante por conta de um pedaço de bolo, porque eu não comia das comidas que eles comiam. O surgimento de uma população urbana enorme, com diferentes faixas de renda, faz crescer também o número de famílias que não podiam arcar com uma empregada. Lembra que a gente falou que a necessidade é o motor da história, né? Era preciso liberar tempo das mulheres de classe média para que entrassem no mercado de trabalho. Foi aí então que surgiram ou se popularizaram algumas inovações. Elas são bem comuns hoje em dia, mas a gente vai elencar. Elas são a geladeira, o micro-ondas, o liquidificador, a máquina de lavar. São elementos que só chegam na cozinha das classes baixas muito mais tarde. A Conceição hoje trabalha como diarista, no geral para pessoas mais jovens. Para ela, isso garante uma relação mais respeitosa, menos vertical. Talvez sejam relações mais humanas. Mas fica uma pergunta. Não sei se essa galera, ela... Porque hoje elas são assim, se elas fossem dos anos 90, elas seriam assim ou não? O bolo, motivo de humilhação dela quando era doméstica, é hoje uma fonte de renda. E uma esperança de que em algum momento ela possa deixar de fazer faxina. Então, eu queria priorizar os meus bolos, entendeu? Abri uma lojinha, mas só que foi no início da pandemia e passei o ano de 2020 um perrengue da bexiga. Em 1996, o IBGE registrava 510 mil trabalhadores domésticos. Esse número caiu para 400 mil em 2000. O Brasil teve, então, um ciclo de crescimento econômico e criação de empregos. Em 2011, o índice de desemprego nas maiores regiões metropolitanas foi o mais baixo da história.
o número de empregados domésticos caiu consideravelmente. Foi para menos de 250 mil. Em 2013, um pouquinho depois, o Congresso Nacional aprovou uma emenda à Constituição que reconhecia os direitos das trabalhadoras domésticas. Você talvez se recorde do rebuliço que essa questão causou na época. A PEC da empregada doméstica. Se qualquer parlamentar tiver dúvida tocante a isso, basta consultar o site. Eu acho que é importante eu ter um diploma. Claro. E eu acredito que a arquitetura é um instrumento de mudança social, assim. Tá vendo? O país tá mudando mesmo, né? Olha só. Bacana. Que Horas Ela Volta é de 2015, justamente quando o país começou a desbundar. De lá pra cá, como todo mundo sabe, a pirambeira não tem limite. As leis trabalhistas viraram pó e o direito das trabalhadoras domésticas entrou pelo aspirador. E morávamos numa casa de 6x3, que é 18 metros quadrados, só com a porta da frente. E nós não tínhamos banheiro. A história da Riva Feitosa é parecida com a da Jéssica. Aos 14 anos. Na verdade, aos 9 anos eu já era dona de casa. Aos 11 anos eu fui mãe, né? Porque minha mãe tinha uns meninos. Ser alguém na vida. Essa frase resume como o trabalho manual no Brasil é desvalorizado. A mãe da Riva não queria que as filhas tivessem o mesmo destino de empregada doméstica. Então deu um duro danado para que as crianças pudessem estudar. A Riva tinha um fascínio por construções. No ensino médio fez curso técnico em edificações. Já adulta, enquanto trabalhava como empregada, ela começou a fazer um curso de design de interiores. Era mais barato que a graduação de arquitetura, que acabou vindo mais tarde. Nessa época estava começando um programa Minha Casa Minha Vida, e muitas pessoas compravam aqueles apartamentos pequenos e não sabia como arrumar, ou aqueles móveis que eles tinham numa casa alugada não dava, não entrava um sofá, não entrava a mesa. Ela não se via trabalhando no escritório convencional. A Riva decidiu ir pelo caminho da arquitetura popular, mesmo que ainda não estivesse claro para outras pessoas o que isso significava. Você me perguntar, Riva, o que você pensava dessa arquitetura popular? Só melhorar os espaços onde eu já conhecia como aquilo acontecia e como muitas pessoas não tinham banheiro, então eram esses espaços. Mas na periferia, antes de saber como uma casa será construída, é preciso saber aonde. Uma parte do trabalho dela é ajudar com o processo de uso capião, ou seja, processo para que a pessoa tenha direito a um terreno ocupado durante alguns anos. A empresa dela, Arquitetura para o Povo, trabalha tanto para oferecer um projeto de casa condizente com os desejos e as necessidades de uma família, como para garantir que esse espaço seja gostoso de morar, iluminado, ventilado, com bom acabamento. E o Arquitetura para o Povo, ele veio como um chocalho mesmo, né? Veio fazer barulho, né? Caramba, como é essa arquitetura para o povo? Todo mundo tem direito, todo mundo tem direito. No começo da pandemia, pessoas, rede de televisão e publicidade falavam "fique em casa". Mas você já parou para pensar como é ficar em casa se sua casa é um barraco? Entre 2014 e 2019, 350 mil pessoas se tornaram trabalhadoras domésticas. No começo de 2020, o país bateu recorde. Eram 6 milhões de pessoas fazendo trabalhos domésticos. É importante dizer que a metodologia do IBGE mudou, e por isso existe agora muito mais pessoas retratadas na pesquisa do que existiam anteriormente. O dado mais impressionante diz respeito à renda. O salário é de R$ 800 no caso das pessoas sem carteira, ou seja, R$ 300 a menos que o salário mínimo. Paralelo a isso, o preço do metro quadrado em algumas áreas das grandes cidades foi se tornando mais e mais e mais e mais caro. 6 mil um metro quadrado, 8 mil, 10 mil. Para contornar esse problema, surgiram aqueles imóveis menores e menores e menores e menores. Uma manobra comum foi transformar a varanda na tal varanda gourmet, com churrasqueira, pia, mesa. Mas logo essa varanda ganhou uma conotação de luxo nas unidades maiores, uma espécie de extensão da sala. E quem fala sobre isso é o Nabil Bonduki. Que aqui no Brasil é o que nós estamos vivendo hoje, onde os homens começam também a cozinhar, começam a fazer parte
desse ambiente que anteriormente era dos empregados ou da mulher, e isso vai glamorizando, né, o ato de cozinhar. Então as cozinhas muitas vezes passam para estar junto com a sala ou até mesmo na frente da sala. O que não quer dizer que no cotidiano as tarefas domésticas sejam exercidas igualmente entre homens e mulheres. O surgimento de diversos tipos de família e o aumento do número de pessoas morando sozinhas fazem com que, em muitos casos, os imóveis deixem de lado a clássica divisão burguesa entre setores íntimo, social e de serviços. Num apartamento-estúdio de 20 metros quadrados, é impossível fazer essa divisão, né? E em alguns casos é impossível até mesmo ter cozinha. Mas se você acha que o fim da cozinha é o fim das contradições... O CEO do iFood, Carlos Moisés, disse uma vez numa entrevista para a revista Exame, abre aspas, sem dúvida queremos que as pessoas parem de cozinhar, fecha aspas. Esse é o tipo de entrevista que eu queria fazer uma pergunta. Eu ia perguntar para o Carlos Moisés quem é que cozinha na casa dele. Essa é uma publicidade dos primórdios do iFood. O vídeo mostra homens das cavernas penando para obter comida. iFood apresenta a refeição antes do iFood. Em 2019, aplicativos como Uber e iFood declararam que, somados, já eram os maiores criadores de empregos no Brasil, com 4 milhões de pessoas. Empregos, sim, né? Mas na hora de reconhecer o vínculo trabalhista, eles não reconhecem nenhum. A exemplo das empregadas domésticas, os entregadores se viram do jeito que dá, né? E colocam a própria vida em jogo todos os dias para que as pessoas de classe média e classe alta recebam todo tipo de serviços a um custo módico. E imagina vocês o que é transportar comida todo dia sem ter nada para comer. Uma das frentes de expansão dos aplicativos de entrega são as chamadas Dark Kitchens, também conhecidas como Ghost Kitchens. Essas expressões, trazidas dos Estados Unidos e da Europa, no Brasil ganham uma conotação muito triste. Nas cozinhas escuras do século XXI, são preparados pratos feitos a valores relativamente baixos. Não se sabe onde ficam, quem trabalha nelas, quanto ganham. Um espaço tão invisível quanto as cozinhas escuras das casas grandes. Cozinha é um retrato do Brasil. Tudo muda para que tudo permaneça igual. A pesquisa desse episódio é de Luísa Coelho. O roteiro foi escrito por João Pérez e a narração foi dividida entre Amanda Flora e eu, Guilherme Zóquio. A narração adicional é do Vitor Mattioli e do Marcelo Barella. A produção executiva do Prato Cheio é da Marina Yamaoka, com o apoio da equipe do Joio e o Trigo. A edição e criação de som desse episódio é do Vitor Oliveira. A lista completa das músicas utilizadas você encontra na descrição do episódio. As trilhas são da Blue Dot Sessions e do Vitor Oliveira. O design do podcast é da Denise Matsumoto e da Clara Borges, e a Amanda é quem cuida das redes sociais. Obrigado, gente. Até a próxima.